Graça e paz, queridos. Amém. Minha garganta aqui um pouco desde ontem, né? E hoje eu me poupei para poder estar aqui com vocês, compartilhando aquilo que papai quer falar conosco nesse momento, né? Deus já tem falado e fala todo o tempo, amém? Antes da gente caminhar aqui um pouquinho na palavra, eu quero só lembrar os irmãos. Ontem, sexta-feira, nós tivemos um evento lá em Sulacap das mulheres. Senti falta das mulheres aqui e não precisa ficar preocupado, ninguém vai te cobrar nada. O que você está fazendo? A ideia não é essa, a ideia é sempre pensar no seguinte: sempre que possível, é óbvio, bem, mas não frouxe, não deixa qualquer coisinha, porque quem foi recebeu. Até nós, homens, estávamos no apoio, a gente, amém. De quebra, a gente ainda foi abençoado ainda, porque essa é a ideia dos nossos encontros, amém? A gente não quer aqui ficar criando mecanismo na igreja, barulho, fumaça, eventos para justificar espaço. Não, a gente não precisa disso. A gente entende que essas programações, todas elas, aqui e lá, em Barra do Furado, como é mais difícil um pouquinho lá para a gente estar mais lá, em Barra do Furado, a gente consegue. Então, fiquemos atentos a isso, ao que está acontecendo. Foi falado agora aqui do retiro. Mulheres, esse retiro é para vocês. Se esforcem, desejem isso em vossos corações, porque é um tempo que a gente fala de cura, a gente fala de libertação, a gente está falando que Deus é Deus, a gente quer, sabe, vai numa dessa que Deus chega lá e muda toda a sua história. Amém. Entende? Amém? Como eu creio que hoje aqui, esse encontro, nós estamos aqui, e eu creio que papai, por ser bom, ele vai deixar algo para a gente aqui que vai fazer sentido na nossa vida, como sempre, como já está acontecendo. Quantos creem nisso? Amém. Então, os nossos encontros são importantes. Não que você é obrigado, você não é obrigado, nunca, sabe? Tem que, não, mas é bom que estejamos. É igual jejuar. Jejuar não é bom. Bom é ter jejuado. Bom é ter jejuado, né? Então, lembrando aí desse tempo, eu sei que vai ser um tempo muito tremendo, como tem sido em todos os encontros, retiro das mulheres. Nós homens precisamos de aprender com essas mulheres aí, né? Temos que aprender. E lembrando também que sábado que vem nós temos o que, irmãos? Sábado nós teremos um período de oração. Como a gente faz 12 horas de oração, a gente estávamos fazendo esse tempo assim, 12 horas, vinha uma equipe, 2 horas, o Ministério de Mulheres, de Homens, rede de jovens e tal, e a gente viu que devido às dificuldades, a gente ficava muito desfalcado, e a ideia é o que acontece lá, é o porquê de termos esse trabalho. Então, nós vamos fazer uma experiência aí. Então, sábado que vem nós estaremos iniciando de 8 a meio-dia, para toda a igreja. Lógico, quando eu falo é para toda a igreja, é para aquele que, lógico, puder, mas que esse desejo esteja no seu coração, no nosso coração. Se você vai poder ir ou não, é outra história, ninguém vai te julgar por isso, mas é bom que estejamos também atentos a isso, porque é um tempo onde a gente tem alguns alvos. Então passaremos ali 4 horas, um período, como diz assim, é um tiro, é só um tiro, né? É tão rápido, e nós estaremos ali orando pela nossa nação juntos como igreja, sabe? Pela nossa família. E hoje, inclusive, a gente vai ouvir aqui um testemunho fresquinho aí, né, Renato? É Deus trabalhando, é Deus agindo, é Deus operando em todo o tempo, porque Deus é bom. Amém? Então, se estamos hoje com reclamações pela nossa terra, pela nossa nação, os nossos relacionamentos, o nosso emprego, isso ou aquilo, a gente precisa colocar Deus nesses lugares, à frente dessas questões, porque quando Ele está à frente, o milagre vem e acontece. Amém? O sobrenatural acontece. E Deus é especialista nisso. Amém? Então, foi só para lembrar, e fechando essa questão, muito feliz assim que tem uma equipe nossa aí, né? Marcão, Paulinha, Marcelo, a Kelly, estão lá em Barra do Furado. Estão, né?
Estou monitorando aqui, mando vídeo e tal, e está sendo uma experiência muito bacana e missionária mesmo. E hoje eu conversei com a Kelly um pouquinho, o Marcelo, né? O Marcão, a gente fala todo dia, nesses tempinhos a gente está se falando, ele liga e tal, a gente manda foto, a gente está atualizado aí. E está sendo uma experiência muito boa. Eu creio que isso vai ser um tempo de renovação. Queria muito que eles tivessem um tempo disponível para eles, se eles pudessem ficar uma semana por lá, sabe? Uma semana lá, a igreja na frente em frente a principal, né? Logo em frente à igreja é o mar. Então dá para fazer uma caminhada, dá para, sabe? É engraçado, lá na roça, mas uma coisa gostosa, um clima gostoso, né? E com certeza eles lá vão pegar mais um pezinho, porque vai na casa de um, na casa de outro, tem que tomar um café, tem que comer um bolinho, tem que ter uma merendinha. Rapaz, uma coisa louca, né? Mas é uma coisa de Deus e vai ser uma experiência muito boa. E a gente está providenciando aí um outro momento para que vocês, quem não conhece a nossa igreja lá, a gente está montando um esquema aí para sairmos daqui um sábado aí, um ônibus, e a gente vai na fé, na boa. Amém, queridos? Amém? Amém? Maravilha. Bom, abra a tua Bíblia comigo no Salmo 90. Eu quero falar um pouquinho e lembrar que no domingo passado, pela manhã, eu compartilhei com os irmãos, eu tenho feito isso lá em sua casa, pela manhã, os 30 últimos minutos para a gente chegar às 11 horas, 10h30, a gente encerra o ensino. E de 10h30 a 11 horas eu tenho compartilhado uma palavra, 30 minutinhos com a igreja, mas sempre assim, algo bem estratégico, como é muito rápido. Eu falei no domingo passado, sobre a necessidade da maturidade. A gente precisamos de ser maduros. Por quê? Porque só através da maturidade, quando a gente tem esse nível de maturidade, é que, associado, lógico, uma vida com Deus, tendo a palavra de Deus em nós, mas essa condição do ser maduro, não é o ser perfeito, pronto para tudo, não, mas maduro, a gente tem uma vantagem que nos dias de tempestade, nos dias de tribulações, nós vamos ter um comportamento diferenciado por conta da maturidade. Porque senão tem gente que quer ser criança, menino, toda a vida. E aí não dá, porque, sabe, não tem como. Se você quer casar, você não pode ser mais menino. Não pode ser mais criança. Tá namorando ainda, às vezes jovem e tal, depois fica noivo, já não dá mais. Aquela vida já era, aquilo ali agora é a parada, agora é outra. Então, se queremos ter uma vida relevante, uma vida, conforme diz a palavra, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Esse ânimo ele vai acontecer, ele vai ser gerado, ele vai nos alcançar por conta também dessa maturidade. Essa maturidade vai nos levar a isso. Sabe, a gente vai aprender a ceder, a gente vai aprender a ouvir mais e falar menos. A maturidade faz isso. Nos leva a esse nível muito bom e necessário a fim de que tenhamos uma vida proveitosa, uma vida, sabe, menos pesada. Então, quando não somos maduros, somos levados por qualquer coisinha, ficamos chocados, ficamos tristinhos, né, vida, né, todos os cantinhos, e tudo nos aborrece, todo mundo fica de mal com o mundo, de mal com a lua, de mal com o sol, sabe, de mal, tô de mal, e fica, e aí não faz nada. E hoje, pela manhã ainda, eu falei um pouquinho sobre o joio e o trigo, né, tudo isso em 30 minutos, literalmente, e a gente caminhou um pouquinho falando sobre algumas características desse joio, lógico, sempre falando isso, me referindo à nossa vida, à nossa condição, principalmente como filhos de Deus e com aquilo que sabemos que precisamos de fazer. Então, sabe, o joio muito ligado à terra, ele é muito preso ali, ele tem uma, né, e isso mostrando um lado carnal de ser, e aí esse lado carnal de ser, ele tenta se justificar às vezes por muitas atitudes nossas, e a gente fica sempre colocando culpa em A, em B, em alguém, quando na verdade é a nossa carnalidade que está a 1000. A pressão está alta da carnalidade, e aí a gente não se dá conta disso, né? Não é flexível, não é maleável.
rígido. Já o trigo não. O trigo, sabe? O joio ele é tóxico, o trigo não. O trigo alimenta, o trigo abençoa. Então a gente falou um pouquinho sobre isso. E hoje, agora à noite, eu quero falar um pouquinho, que eu já compartilhei isso em outro momento, mas eu quero compartilhar com vocês hoje aqui sobre a necessidade de viver para Deus. Então, vivendo para Deus. Esse é um desafio que todo aquele que é notificado pela mensagem da cruz precisa de encarar. Então, se eu não tiver um olhar profundo, não tiver uma disposição, não tiver uma boa administração, eu terei problemas nesse processo de caminhada, de servir e viver a serviço de Deus, de viver realmente para Deus. Eu vou viver para tantas outras pessoas, para tantas outras coisas, dedicando todo o meu tempo, e quando é daquele que tudo é tudo para mim, que eu às vezes falo, encho a boca e falo, né? Mas na hora de provar, eu não consigo fazer isso na prática. E a gente precisa de mudar isso. Ele precisa ser tudo para mim e para você. Ele precisa ser a razão do nosso existir. Ele precisa ser a razão de todo o nosso ser. Então, Salmo 90, no versículo 12, eu quero insistir, falar um pouquinho sobre isso, porque isso vai ser uma questão que a gente vai trabalhar aqui, a questão do tempo. Então diz assim no versículo 12, Salmo 90, 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Pai, obrigado por essa noite, obrigado mesmo por esse tempo precioso, obrigado por essa proteção, por esse abraço, Senhor. Sentimos abraçados por Ti, amados por Ti. Agora estaremos compartilhando da Tua palavra, contamos com a ajuda, com a direção, com o mover do Teu Espírito, a fim de que essa palavra poderosa produza, nos alcance e venha mudar a nossa vida e fazer sentido, Senhor. Oramos assim, crendo no nome de Jesus. Amém. Quando eu falo assim eu entendo essa passagem para esse ponto também, e que há uma insistência do salmista em falar que eu preciso contar os meus dias. Ele fala contar no sentido de que eu preciso observar os meus dias, fazer uma análise constante dos meus dias, da minha existência, para ver realmente como eu estou, o que eu estou fazendo, para onde eu estou indo, o que eu estou falando, o que eu estou ouvindo, sabe? Eu faço um pacote nisso, tudo isso chamado vida. Então, ele fala que eu preciso de contar, eu preciso de ter a percepção diária, sabe, do gasto, assim como um administrador numa empresa, a pessoa que está ali trabalhando, ele precisa, se você não for um bom administrador, você vai perder, você não vai ter nada. Você às vezes é uma pessoa inteligente, ganha dinheiro, mas não tem dinheiro porque é um péssimo administrador. Vocês conhecem alguém assim? Porque isso é possível. Ganha dinheiro, trabalha, mas não tem nada, e acaba não tendo porque é um péssimo administrador. Então o salmista está falando sobre esse administrar o tempo, sabe, ter um olhar diferente para isso, e a gente vai caminhar dentro dessa ideia. E eu vejo, por exemplo, um jardineiro, por exemplo, se você pegar lá e tiver uma plantinha, eu tenho plantas em casa, eu gosto, e a gente vê quando a gente tem uma atenção maior, uma dedicação maior, sabe, sobre, por exemplo, uma plantinha, tu chega, tira lá, verifica. Hoje mesmo eu estava olhando lá as palmeirinhas que tem lá na igreja, lá em Suacape, todo dia tem uma lagartazinha lá, aparece lá, eu falei, caramba, isso vem da onde, cara? Aí hoje eu desconfio que eu não conheço nada disso, tinha que pesquisar, mas hoje eu desconfio que é dali mesmo, pequenininha, ela é projetada ali mesmo, começa a nascer da própria, pequenininha daqui a pouco, mas é uma coisa monstruosa, de repente, já está coberto, aí tu vê lá o cocôzinho no chão assim, eu falei, rapaz, é o racho, sinal, tem, aí vou lá,
se você não observar, se você não tiver essa atenção voltada para isso, esse cuidado, sabe, já era. Então, se a gente percebe a diferença quando esse jardineiro, essa pessoa responsável, ele rega, ele cuida, ele coloca, e se pegar uma outrazinha, colocar lá e deixar, a gente vai ver a diferença. Se não podar, se não limpar, pode ter certeza que vai ter um resultado diferente, por causa dessa dedicação, por causa, sabe, desse empreendimento, por causa dessa observação, não distante, mas uma observação atuante, presente, capaz de dar manutenção, de cuidado, de olhar, de fazer, de envolvimento. Então eu preciso de ter essa percepção se eu quero realmente viver para Deus. Eu preciso então ter isso, né? Deus, ele nos deu essa administração do tempo. A gente vai ler aqui algumas passagens, Deus nos chamando a atenção, por exemplo, quando ele fala a questão do tempo, fala, por exemplo, usando a linguagem de remindo o tempo. Sabe? Aí começa a fazer sentido, a gente começa, a gente começa a ter uma observação. Então, assim como esse jardineiro, como eu dei um exemplo de estar cuidando ali, administrando, está regando, está cuidando, podando, limpando, bonitinho, botando na terra, aí, né? Não pode ser assim, porque senão morre, porque senão, quem está ali, todo um cuidado. Deus também nos deu o dom de cuidar do tempo. Eu quero que você pense nisso hoje. Ele nos chama para sermos esses jardineiros sábios e diligentes. Assim como lá o jardineiro do tempo, Deus quer ver em mim e você essa pessoa que o salmista está dizendo aqui, que ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Sábios, essa sabedoria é a capacidade que a gente tem, através da informação, da percepção, a gente dar resposta, a gente fazer com que a coisa aconteça. Isso é sabedoria. Sabe, é você conseguir reunir todos esses elementos e fazer com que isso realmente tenha um bom resultado. Isso é sábio. Não é a questão só de ser inteligente. É inteligente, mas às vezes não é sábio. Porque falta a capacidade de aplicação, de aplicar, de observar. É inteligente, mas bota tudo a perder, não sabe ouvir. Então essa sabedoria eu preciso de ter voltada para esse tempo que é curto. Então eu preciso de ser sábio e diligente de cada momento que nos é dado. Eu quero que você pense nisso. Na quinta-feira retrasada, quinta agora fez uma semana, nós recebemos um irmão lá na igreja, lá na minha célula, o Marcos Ponte, e ele foi lá, está caminhando, eu lembro disso, terminou a célula, a gente conversando, ele gerencia alguns hotéis aí, restaurantes grandes aqui no Rio e tal. O cara trabalha, acorda 3, 4 horas da manhã. Quando eu vejo isso, eu fico preocupado, porque eu me lembro logo de uma coisa que vem na minha mente, que quem acorda muito cedo e tal, se essa pessoa associada a isso tiver uma dificuldade de dormir, essa pessoa tem problemas cardíacos com facilidade, porque a falta do sono nos leva a isso, a tipo de doenças, e essa é uma característica disso. Por isso que o sono é muito necessário. E eu fico pensando, quando eu ouço a pessoa falando que a gente está ali, cara, vamos orar, Deus vai mudar e tal. Isso numa quinta-feira retrasada. Quando foi no sábado, tivemos um evento de casais lá na sede, e ele não foi, eu observei a esposa, o cara infartou. E ficou estreito. O troço, como diz a garota, do bagulho foi doido. Pegou e foi, e estava lá, e no grau, e tipo assim, a gente orando, a igreja orando, e o pessoal orando, graças a Deus ele já está em casa, mas teve que passar, ser removido, ser transferido do hospital, foi uma loucura, e ora, e pede, faz contato, e devido à gravidade ele foi para fazer o cateterismo e tal, mas imagina, eu não estou aqui querendo pregar aqui o terror, não, eu só falei isso para chamar a sua atenção e a minha quanto ao tempo. É verdade. Queridos, então quando a gente vê sobre isso, Tiago, então cada momento que nos é dado, cada manhã é uma oportunidade de regar
a semente da fé. A gente precisa disso, desenvolver. Como é que eu faço isso? Quando eu tenho essa vida de leitura, quando eu priorizo a leitura, a palavra, quando ela chega a mim, ela nunca ela vem e ela nunca volta vazia. Ou seja, quando ela vem, ela deixa algo. E esse algo é o que vai trabalhar a minha fé. Porque hoje eu ouvi uma palavra, isso associado a um testemunho, que a gente vai ouvir aqui agora, e outros, eu tenho um olhar, eu tenho que ter essa percepção para eu não ficar queimando meu cartucho com nada. Porque de um momento a outro, eu e você, nós somos submetidos a coisas que a gente não imagina. A vida nos reserva coisas que a gente não sabe. Tudo está sob o domínio de Deus, mas Deus permite. Não tem essa, não, vou orar, Deus não vai permitir, eu quero te falar que se Ele quiser, Ele vai permitir. Porque tudo é para a glória dele, até aquilo que você não quer e eu não quero. Então eu tenho que aproveitar, eu tenho que saber, eu tenho que discernir, eu tenho que ter um coração sábio, buscar, olha só, contar os meus dias, a fim de que alcance, que eu tenho o quê? De tal maneira que alcancemos corações sábios. Então a gente está falando sobre isso. Cada manhã, a semente da fé, de podar os galhos da inutilidade, que às vezes a gente gasta um tempo, sabe? Somos uma árvore, às vezes, com muitos galhos, me permita a expressão aqui, eu não estou colocando ninguém aqui a zero, nada não, mas numa inutilidade, não produzimos nada, não demos resposta nenhuma, não fizemos nada, e a gente gasta um cartucho, passa um tempo, às vezes uma vida, algumas horas voltadas para o nada. Sabe, isso mexe comigo, eu, particularmente de mim, isso me aterroriza, às vezes eu fico assim, não, sabe, quando eu vejo essas coisas, aí o maluquinho fica mesmo querendo um negocinho para fazer com o Senhor, lógico que eu não estou falando aqui de, sabe, obra, é reino, é atender ao chamado com conteúdo dentro daquilo que Deus nos chamou e chamou cada um de vocês. Então, eu preciso de ter isso, podar os galhos da inutilidade e de colher os frutos do serviço ao reino. Então, quando eu tenho essa percepção, eu preciso então de remir o tempo. Por quê? Porque aproveitar cada oportunidade que Deus me dá, sabe, não com esse pensamento do sistema. Não, o negócio é aproveitar a vida, aí eu não sei para onde eu vou mesmo, vou morrer, ninguém voltou para dizer, e não sei o que lá, aquelas coisas que a gente já escutou por aí, que às vezes até muitos pensam assim, cada um pensa o que quer, mas biblicamente a gente sabe muito bem como é que funciona para quem crê na Bíblia, é o nosso caso, e para quem crê. Nós sabemos para onde vamos, baseado numa visão bíblica. E aí a pessoa então queima o cartucho, vive de qualquer maneira e vai vivendo, faz tudo, mas não tem uma vida, não vive para Deus. Então isso, Tiago, no capítulo 4, no versículo 14, Tiago fala assim, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Irmão, isso é sério. Está mostrando mais uma razão que eu tenho que ter uma atenção quanto a isso, porque eu queimo o meu cartucho e eu posso de um momento a outro ser tomado. E aí? Não é para o pastor, não, é para aquele que te chamou, para aquele que te convidou para essa grande obra. O Senhor não é para mim, não é para o pastor, para a igreja, não. Mas o teu serviço, a tua mão de obra, a tua vida, no sentido de alguém que é grato ao Senhor. Então, eu preciso de ter esse cuidado de remir o tempo, aproveitando a cada oportunidade, ter poder sobre o nosso tempo, administrar esse tempo. Eu te digo que você pode, eu posso, Deus nos deu uma administração também para administrarmos o tempo, a fim de que esse tempo seja um tempo extremamente proveitoso. Amém. Porque as decisões cabem a mim e a você. Então a gente precisa ter um olhar crítico, sim. Opa, peraí. A Bíblia fala do bom soldado. Os bons soldados, ele não está envolvido com outras coisas. Ele está lá pronto para atender o chamado daquele que o alistou.
Imagine lá o militar aprendeu isso, é golpe, não é? Ainda é assim? Ainda é assim? E ó, acelerado militar, é uma coisa louca, aquilo lá é coisa louca. Mas só para mostrar que não dá para perder tempo. Como é que é? Não, já vai ficar agarrado, já não tem, sim senhor, não senhor, e partir para dentro. Então, a Bíblia nos ensina isso, e quando a gente vê, por exemplo, em Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16, a gente vai ver, portanto, veja prudentemente como andais. Ó, está falando andar, viver, se portar, é esse tempo de existência nossa, isso que a gente está falando aqui, por isso que eu preciso de alcançar um coração sábio, para eu poder então ter a verificação de o que eu estou fazendo nesse tempo. Então, Paulo escrevendo diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Olha só, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então eu preciso de ter essa percepção, de ter essa atitude. Isso não depende de A, de B, de C, de fulano, não, só de você, de mim. A atitude é minha, é sua, individualmente. Eu preciso então, uma frase de Thomas Edison, que diz assim, ó, o tempo não é uma mercadoria que pode ser armazenada para o futuro. Olha só, o cara é um gênio mesmo, né? O cara é um gênio, né? Foi um gênio mesmo, né? Deve ser investido hora a hora, ou então desaparecerá para sempre. Vocês concordam com isso? Sim. Não dá para você investir carro, dinheiro, você pode perder, recuperar um carro no mesmo nível ou melhor. Dinheiro, você pode perder dinheiro e pode ganhar dinheiro e até muito mais, mas tempo você não recupera mais. Tempo perdido já foi. Agora eu vou recuperar o tempo perdido. Conversa, sério, isso é ilusão, isso não existe, você não vai recuperar nada. Você pode iniciar uma nova jornada e para não perder mais. Mas aquele já foi. O que foi, foi. O tempo perdido. Então, ele está falando justamente isso aqui. Então, o tempo é diferente do dinheiro, né? Como eu falei aqui, tempo não aproveitado não voltará ao nosso controle. Então, não tem mais como. Sabe, já era, passou, mas é agora. Eu vou iniciar uma nova caminhada, eu vou iniciar um novo tempo. Por isso que a Bíblia nos assegura essa condição, por isso que é bacana, isso conflita a mente humana, a mente carnal, aquela que, esse camarada é mó ladrão, safado, desculpa a expressão, essa mulher aí, isso aí, agora é crente, agora é santa. Lógico que é. Queria que eu continuasse naquela vida? Legal era o que era? Não, agora não. Agora ele tem agora a capacidade de se tornar, de ser uma nova criatura e começar uma nova caminhada, uma nova jornada, porque o que passou, passou. E Paulo fala muito bem isso. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas. Não adianta, eu queria tanto visitar fulana, eu queria tanto ir não sei o que lá, eu queria tanto ver o papagaio cantar. Cara, não vai ver mais. Já era, passou. O que você vai fazer a partir de agora. Então, essa dedicação, ela precisa de ser pontuada, ela precisa de ser observada, ela precisa de ter, um olhar mais para a gente bem, sabe, bem forte, porque senão a gente deixa passar e nós somos especialistas em procrastinar. A gente faz isso por conta da dificuldade do dia a dia, porque a gente sempre está colocando alguma coisa. Eu não fui porque... Numa boa aqui, com todo respeito, cada um sabe, estou falando, na nossa humanidade é assim. A gente, não vou porque eu não fui lá não sei aonde, eu não fui não sei lá, eu não peguei não sei o que, eu não comprei não sei o que lá, eu não paguei, porque a gente tem os porquês. Sabe? O ruim é que a gente às vezes não para ver aonde eles estão atrelados, qual é a base deles. Essa que é a grande questão, por isso que é necessário que alcancemos corações sábios. Amém? Quantos estão entendendo até aqui? Para a gente finalizar aqui para o final. Corações sábios. Fala para o teu irmão assim com carinho.
Mano, busque isso a fim de que você conte os teus dias, observe os teus dias, a fim de que você alcance o coração sábio. Pode falar para mim, eu recebo também, amém? Amém. E aí, esse vivendo para Deus, eu trago um exemplo aqui, nós conhecemos e temos, como eu conheço pessoas que na família tem às vezes um filho, uma filha, um pai, uma mãe, que depende de cuidados especiais, a pessoa não anda, a pessoa não faz nada. Eu tenho curtido um vídeo aqui, cara, de um garoto chamado Thiago, ele só tem o pezinho aparecendo assim. Quem é que já viu aí? Aí ele bota a blusinha assim, não tem os braços. Pô, mas o moleque, cara, eu queria conhecer esse moleque. Cara, assim, ele da onde? Cara, eu vou te falar, quando eu vejo aquilo ali, eu falo assim, meu Deus. Hoje eu vi um ele mergulhando, água gelada, ai, tô feliz, eu queria fazer isso. Mas o moleque está sempre alegre, pelo menos ele está ali falando, ele não tem os braços e nem tem pernas. Quem tem perna aqui fala, as pernas, os braços, está enxergando, mesmo assim meio pau, mas está enxergando. Eu que estou tirando, não enxergo nada. Não, você tem olho, está enxergando embaçado, mas enxerga embaçado. Você anda, minha perninha está tortinha, mas tu está indo, tu chega lá depois. Tu que já chegou primeiro que você, valorize isso. Coloque isso para rolo. Aleluia! Sabe? Não perca tempo. Então, essas pessoas que têm essas pessoas assim, às vezes em casa, que eu conheço muitas pessoas assim, é dedicação 24 horas por dia. Eu lembrei agora de uma senhora que morava aqui na Jabaíra, aqui na Fontinha ali. Aquela mulher, quase não se via aquela mulher na rua. Eu fico imaginando que aquela mulher passou uma vida inteira cuidando de uma menina. Uma menina, filha, muito linda a menina, mas a menina não reagia, não ficava na cama. E a vida dela toda foi em função daquela filha. Viveu para aquela filha, por aquela filha. Nós fazemos isso às vezes, nos dedicamos, fulano, legal, bacana, mas quando chega naquele que é tudo para nós, a gente tem dificuldade, a gente quer fatiar, a gente quer tirar a melhor parte, não quer dar a melhor parte. A gente está envolvido, nós somos às vezes semelhantes a Marta. Sabe, quando na verdade queria agradar o Senhor, tudo bem, legal, mas Marta, quer dizer, Maria escolheu a melhor parte. Jesus estava ali, a presença dele, o Cristo. Imagina Jesus na tua casa tomando um cafezinho da tarde contigo com um bolinho de milho. Para pensar nisso. Que coisa louca, cara. Ô mestre, cara. Rapaz, é um mestre. Glória a Deus. Jesus não toma café comigo, não foi lá em sua casa tomar café comigo, não vai na tua casa tomar café contigo, que você tem Jesus em você. Amém. E anda com você. A gente já fica maravilha. Imagine se o cara sentasse lá tomando um cafezinho. Cara, que coisa louca. A gente precisa de aproveitar isso. A gente precisa ter um olhar. Então, pessoas dão essa demonstração. Esse rapaz que eu estou falando, a mãe é dedicação total. A gente precisa de mudar o nosso comportamento nesse sentido. Então, Paulo precisa, o tempo não é nosso, é um presente de Deus, para a gente administrar e vivê-lo bem. E esse viver bem implica, primeiramente, então a gente já conhece de qual é salteado, Mateus 6,33. Primeiramente devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então, tudo começa em Deus, para que o final seja feliz. Só é feliz em Deus. Glória a Deus. Não tem para onde correr. Então Paulo, nessa correria, Paulo fala para a gente o seguinte, em Colossenses 4:5, então precisamos investir bem o tempo para Deus. Colossenses 4:5 diz assim, o contato com os outros para contar o evangelho, né? Olha só, com sabedoria. Então Paulo fala que há uma necessidade, esse coração sábio, Deus quer que falemos, Deus quer que nos comuniquemos com as pessoas acerca das boas novas, e para isso eu tenho que ter um coração sábio, um coração estratégico.
de olhar para a pessoa e saber como eu vou alcançar essa pessoa, porque essa pessoa é uma pessoa que Deus tem um olhar para ela, Deus tem algo para ela. E nós então precisamos colocar o nosso ministério para isso. Gálatas 6:9. E não nos cansemos, olha, não nos cansemos, de fazer o bem, porque em pouco tempo, olha o tempo falando, em pouco tempo, teremos uma colheita de bênção, se não desanimarmos, nem desistirmos. Então, eu não posso ser nécio nesse processo. Ou seja, o que é nécio? Aquele que é desprovido de conhecimento, discernimento, estúpido, ignorante, aquele que não tem aptidão, competência, incapaz e inepto. Ou seja, de não perceber isso. Por isso que o salmista fala que de ter um coração sábio. Precisamos de alcançar isso aí. E para fechar, Deus quer que o próprio salmista no 90:17, ele fala, você vai ver isso lá, diz que confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma, ele insistindo disso. Ou seja, colocando, sabendo que existe uma obra e o salmista pedindo que Deus pudesse confirmar. E essa confirmação, ela vai se dar, ela vai se realizar quando eu tenho um coração sábio, quando eu sei remir o tempo, aproveitando as oportunidades, com maestria do céu, olha só, sabe, com esse cuidado, sabe, em todo o tempo, de olhar para o outro, com um olhar de misericórdia mesmo, um olhar de compaixão, não de julgamento, mas um olhar de ver aquela pessoa indo aonde você vai e desfrutando do que você desfruta todos os dias. Amém, queridos? Então, qual o valor do tempo para nós hoje, para a nossa vida? Qual seria? Eu quero rapidamente falar aqui só o tempo como um dom de Deus. Aqui, por mais curto que seja, é bênção. Lá com Ele será eterno. Então, eu sei que existe a referência à eternidade. Então, uma eternidade com Deus, garantia total. Mas enquanto eu não adentro, ou seja, ainda não estou nessa eternidade, eu estou aqui para justamente ter essa capacidade em Deus de fazer com que eu me mantenha nessa posição, nesse direito, nessa condição em Deus, e que eu possa também permitir que tantos outros também sejam alcançados, a fim de que acessem essa maravilha que o Senhor tem dado para cada um de nós e para aqueles que a gente às vezes nem imagina, nem tem ideia. Então, em nome de Jesus, que eu possa ver o tempo como um dom de Deus, amém? Algo que Deus me deu para fazer isso, para poder trabalhar. E a Bíblia fala que existe um tempo para todas as coisas, mostrando, falando do tempo, um tempo de plantar, um tempo de arrancar o que plantou, sabe? É um tempo de você falar, um tempo de você ficar calado, só ouvir, tem tempo. Tudo isso vai estar dentro dessa malha de sabedoria, desse coração sábio que a gente precisa de ter para poder administrar isso. Segundo, contar nossos dias. Deus também deu isso para a gente poder estar dias de respostas, dias de comunhão com Deus, dias de paz, de envolvimento com Deus, fazendo a obra dele. Aleluia. Porque se no nosso leque, se na nossa existência, se nos nossos afazeres, a gente não consegue ver Deus em tudo isso, a gente vai ter problema. Você deve ser um bom profissional, deve trabalhar, tem que trabalhar, mas Deus tem que ter em primeira mão. Em tudo. E fechando, vivendo para a glória de Deus. É o que a gente iniciou aqui, eu quero ensinar aqui. Vivemos de forma intencional, onde o foco é cumprir o propósito de Deus para nós e através de nós. Então, eu não posso ser, no reino de Deus, não dá para ter, o James Bond não arruma nada. Meu nome é Bond. É secreto, não dá para ser secreto. Qual é teu nome? 007. 007. Meu nome é Bond. Não tem como, cara. Não dá para ser assim.
sabe? Pelo contrário, tu já tem que estar em operação, tu tem que estar atuando, tem que estar já na obra, no resgate, todo o tempo trabalhando. 1 Pedro 4,11, se alguém falar, faça-o como quer, como quem transmite a palavra de Deus. Amém? Então, eu encerro aqui para a gente ceiar e a gente vai ouvir um testemunho, depois a gente vai ceiar. Amém? Eu quero, antes da gente ouvir o testemunho, eu só quero fazer uma oração. E eu não sei como você entendeu, amém? Mas desejo muito que você pense, que você olhe para o tempo, busque isso, que você, eu e você, que busquemos realmente essa sabedoria tão necessária, sabe, remindo o tempo, aplicando aquilo que Deus nos deu, colocando a nossa vida realmente a serviço de Deus, a fim de que tantas outras pessoas sejam alcançadas, seja na família, seja onde nós moramos, na nossa localidade ali, no bairro, no condomínio, enfim, na igreja, seja onde for, sabe, no local de trabalho, seja onde for, que sejamos essas ferramentas de Deus, que em todo tempo, que não queima o cartucho, que não gasta tempo com coisas que não vão nos edificar, com coisas que tomam a maior tempo da nossa existência, quando poderíamos estar produzindo e dando frutos para a glória de Deus. Então, quero orar com você, amém? Amém? Vamos estar orando, a fim de que Deus possa estabelecer aí aquilo que Ele quer fazer na sua vida, na minha vida, amém? Aleluia. Amém. Pai, obrigado por esse tempo precioso, tempo onde a Tua palavra foi compartilhada. Sabemos que há um mover do Teu Santo Espírito de cuidado, que há, ó Deus, respostas do Senhor para nós. Ó Deus, te pedimos que sigamos o conselho do salmista, que essa disposição do salmista em buscar ao Senhor, ó Deus, contando os dias a fim de que alcançasse um coração sábio, que isso seja também algo desejado por nós, praticado por nós todos os dias, a maturidade que é necessária, ó Deus, a ter uma vida de expressão, não como nécios, mas como sábios, homens e mulheres que sabem aproveitar bem o tempo, Senhor, e fazer, ó Deus, desse tempo, desse pouco tempo que temos aqui nesta terra, ó Deus, um tempo relevante, um tempo onde o Teu nome é conhecido, onde pessoas provarão, desfrutarão, serão beneficiadas pelos Teus milagres, pelas Tuas respostas, ó Deus, pelo Teu agir, Senhor. Pai, no nome de Jesus, fortaleça-nos, fortaleça esta igreja, esse povo, fortaleça-nos, ó Pai, fortaleça o ministério do Seja Novo, ó Deus, aonde estivermos, que sejamos assim e estejamos assim, Senhor. Pai, muito obrigado, oramos, crendo na vitória, no nome de Jesus.